Doutora, por que eu sinto tontura ou desequilíbrio toda vez que vou me levantar? Neste vídeo eu quero falar sobre esse sintoma muito comum e que muitos pacientes relatam em consultório. Alguns em maior frequência e intensidade e outras de forma mais rara, que é justamente aquele desequilíbrio rápido ou um escurecimento na sua visão que ocorre por alguns segundos quando o paciente muda da posição de deitado para de pé ou de sentado para de pé. E antes de começarmos, aproveita e já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que apresenta esse tipo de problema. Bom, a tontura ao se levantar rapidamente é uma queixa para o qual os pacientes comumente buscam orientação médica em diferentes especialidades e costumam relatar episódios de tontura, sensação de desmaio e, em alguns casos, vertigem, que podem durar de segundos a minutos ao se levantarem rapidamente, da posição sentado para de pé ou deitado para sentado ou de pé. E nesse caso, estamos falando da tontura ortostática, isso mesmo, e que ocorre não por um problema no sistema do equilíbrio, ou seja, no labirinto e suas conexões, e sim por uma questão cardiovascular, e você já vai entender. A tontura ortostática geralmente ocorre em um contexto que chamamos de hipotensão ortostática, que é justamente uma queda repentina da pressão arterial sistêmica quando o paciente se levanta rapidamente. E nesse momento ocorre uma hipoperfusão cerebral, ou seja, chega menos sangue ao cérebro e o paciente sente nesse momento a tontura. Porém, na maioria dos pacientes, o corpo mesmo já consegue controlar essa queda de pressão e os sintomas melhoram. O diagnóstico da tontura ortostática é feito pela história do paciente, que relata por diversas vezes apresentar episódios com essas características, e ao conseguirmos documentar a queda de pressão com a mudança de posição ou até um aumento importante da frequência cardíaca, que chamamos da síndrome da taquicardia postural, ou diante de uma história de desmaio documentada. Essa avaliação da pressão e frequência cardíaca pode ser feita no próprio consultório, medindo a pressão do paciente primeiro deitado e após 3 minutos de pé, ou através de um exame chamado tilt test. E como é feito o tratamento? Primeiro, precisamos entender a causa, que podem ser várias, e a gravidade dos sintomas. As principais causas estão relacionadas à baixa ingesta de água, uso de medicamentos que abaixam a pressão e desautonomia, que é o descontrole do sistema nervoso autônomo, que controla a nossa pressão arterial e frequência cardíaca. Além disso, todos os pacientes devem ser orientados a ingerir mais água, levantar-se de uma maneira mais lenta, fazer exercícios para fortalecimento de membros inferiores e, em casos mais graves, algumas medicações podem ser necessárias. Para concluir, se você apresenta sintomas semelhantes ao que conversamos aqui neste vídeo, busque um médico especialista no assunto para te avaliar e orientar quanto ao tratamento. Até a próxima!